Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos discutir a respeito do período composto por subordinação. Em primeiro lugar, nós vamos começar discutindo a respeito da classificação das orações subordinadas. As orações subordinadas dividem-se em três grupos. Elas podem ser orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Nós identificamos uma oração subordinada pela função sintática que ela exerce dentro do período composto. Isso significa que uma oração pode cumprir funções que substantivos, adjetivos ou advérbios também cumprem dentro de orações. Qual a função sintática da oração destacada no período composto a seguir? Só depois disso, percebi que as palavras dele eram profundas. A oração subordinada destacada nesse exemplo é: as palavras dele eram profundas. A oração subordinada destacada nesse período é: que as palavras dele eram profundas. Nesse caso, essa oração funciona como objeto direto do verbo perceber, e por isso ela é chamada de oração subordinada substantiva objetiva direta. Agora, qual a função sintática da oração destacada nesse período composto que vamos ver agora? Só depois disso percebi a profundidade que as palavras dele continham. Nesse caso, essa oração subordinada assume o mesmo papel que o adjetivo tem, ou seja, do adjunto adnominal. Está modificando um substantivo, que é o substantivo profundidade. Nesse caso, nós chamamos essa oração de oração subordinada adjetiva restritiva. Agora vamos ver um terceiro exemplo. Só quando caía em mim, percebi a profundidade das palavras dele. E aí, qual a função sintática dessa oração destacada? Essa oração tem o mesmo papel que o advérbio tem, ou seja, de adjunto adverbial, e nesse caso expressa uma noção de tempo. E por isso, nós chamamos essa oração subordinada de oração subordinada adverbial temporal. Agora, retomando esses mesmos exemplos, nós temos aqui as orações em amarelo, que são as orações subordinadas, e as orações em branco, que são as orações principais. Outra característica das orações subordinadas é que elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas. Elas serão desenvolvidas quando forem introduzidas por conjunção e tiverem os seus verbos conjugados em algum tempo, modo, pessoa ou número. Um dos mesmos exemplos vistos anteriormente, só depois disso percebi que as palavras dele eram profundas. Essa oração subordinada é introduzida pela conjunção que e tem também um verbo conjugado, que é o verbo ser. As palavras dele eram profundas. O exemplo 2. Só depois disso percebi a profundidade que as palavras dele continham. A oração subordinada é introduzida por uma conjunção, que também é a conjunção que. Também essa oração apresenta um verbo conjugado, que é o verbo conter. As palavras dele continham. A terceira frase, só quando caía em mim, que apresenta uma conjunção, que é a conjunção quando, uma conjunção que expressa, que dá uma noção de tempo, e tem um verbo, que é o verbo cair, conjugado aí em tempo, passado, modo, pessoa e número. Agora, as orações subordinadas serão reduzidas quando não forem introduzidas por conjunção e quando tiverem os seus verbos nas suas formas básicas do infinitivo, flexionado ou não, do gerúndio e do particípio. Exemplos: só depois disso percebi ser as palavras dele profundas. Nesse exemplo, a oração subordinada não é introduzida por uma conjunção
E o verbo está na sua forma no infinitivo, o verbo ser. Exemplo 2. Só depois disso percebi a profundidade contida nas palavras dele. A oração subordinada contida nas palavras dele não é introduzida por uma conjunção e o verbo está na sua forma do particípio. Exemplo 3. Só ao cair em mim percebi a profundidade das palavras dele. Nesse exemplo, a oração subordinada só ao cair em mim também não é introduzida por uma conjunção e o verbo está na sua forma no infinitivo, que é o verbo cair. Agora, nós também podemos reescrever essa frase colocando o verbo no gerúndio. Só caindo em mim percebi a profundidade das palavras dele. E nós vamos aprender todas essas noções com mais calma. Nós teremos aulas específicas para estudar cada uma das classificações das orações subordinadas, subordinada adverbial final, subordinada adverbial temporal, condicional, e também temos aulas específicas para aprender a diferença entre orações subordinadas desenvolvidas e orações subordinadas reduzidas. Conto com a sua presença.